Fala pessoal do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, como eu sempre falo pra vocês, esse canal é pra gente trocar ideias. Então, tipo assim, quando me aparece assim uma nova ideia ou quando aparece um novo questionamento da parte de vocês, aí a gente vem aqui no canal e aí a gente troca essas ideias pra gente ver como a gente acha as respostas. Eu tava fazendo umas pesquisas aqui essa semana, que é que eu vou falar com os meus amigos do canal, e aí eu achei um tema pra gente falar essa semana, que é sobre você sustenta o que você fala? Porque eu vejo muito hoje em dia que as redes sociais, elas se tornaram assim um tribunal, onde todo mundo é juiz, onde todo mundo se acha no direito de vir e julgar você pelo que elas veem na internet, pelo que elas veem nas redes sociais. E hoje todo mundo, né, já vai lá e já dá o veredito final sobre determinada situação na sua vida ou determinada coisa sobre você nas redes sociais, e é aquilo que ela falou e ponto. E ponto final. E aí eu tava pensando, aquela pessoa que existia antigamente, que só falava coisas bonitinhas, que só falava coisas maravilhosas, só pra agradar os amigos, seja lá quem for, amigos, vizinhos, parentes, familiares, cachorro, papagaio, periquito. Aquela pessoa, ela não existe mais, na maioria dos casos, não tô aqui generalizando. Porque com a evolução do planeta, que eu sempre venho falando aqui, as pessoas estão procurando saber quem elas são. Nessa busca de saber quem elas são, essas pessoas, elas não querem mais viver de agradar o outro. Elas não querem mais viver para agradar o outro, se desagradar para agradar o outro. As pessoas de hoje em dia, elas não querem mais isso. E aí tem os dois lados da moeda. Você não fala mais ou não faz mais nada para agradar o outro, e do outro lado da moeda tá você com o seu desejo diante de um tribunal de pessoas que hoje em dia se acham no direito de te julgar por tudo que você fala e por tudo que você faz. E aí veio a pergunta quando eu estava fazendo a pesquisa: e aí, você sustenta essa nova pessoa que você é? Você sustenta o que você falou? Porque essa faz parte de uma fase da sua vida que você vai amadurecer, e a vida, ela vai te cobrar isso. Se você quer amadurecer e se você quer evoluir, se você quer crescer como pessoa, daqui pra frente, o que você fizer e o que você falar, você vai ter que sustentar e não se culpar. Nós viemos de uma geração que quando a gente fazia alguma coisa errada, as religiões já falavam o seguinte: você é culpado, você pecou e você é culpado por isso e você será punido por isso. E se era o caso de uma pessoa ficar muito atormentada com o que ela falou, com o que ela fez, alguns segmentos religiosos davam lá algumas penitências lá, e você ia lá, pagava essas penitências, e aí você se sentia um pouco melhor, ou você voltava a se sentir melhor depois de pagar essas penitências. Ou, num outro caso, essa geração de agora, sempre quando fazia alguma coisa errada, sempre corria pro papai e pra mamãe, e eles sempre estavam lá para dar apoio para quem? Para você. Ou seja, quando quando der alguma treta lá fora, vem que nós te apoiamos aqui. Isso é muito importante também. Mas não em todos os casos, né? Tem casos e casos que os pais devem apoiar os filhos, e tem casos que os pais devem deixar os filhos aprenderem. Então nós vimos essa geração que a gente, quando dava alguma treta lá fora, que eu não quero usar outra palavra, a gente sempre vinha, se escondia embaixo da saia da mamãe e estava tudo bem. A gente não assumia a responsabilidade daquilo. A gente não assumia a responsabilidade. Era sempre o pai ou a mãe que tomava a frente. Ou sempre tinha alguém idoso, alguém mais velho da família, sempre tinha alguém ali que assumia a responsabilidade daquele problema por você. E aí nós crescemos uma geração sem se responsabilizar pelas coisas que nós dissemos e fazemos. É tanto que antes de eu começar a passar pela psicóloga, teve uma vez, logo quando a internet começou a se tornar esse tribunal aí o Tribunal da Santa Inquisição, teve uma vez que eu comentei um post
do Estadão ou da revista Veja. Até então não tinha, né, comentado nada sobre política no Estadão ou na revista Veja. Então eu fui lá e comentei alguma coisa. E aí bateu quase 500 comentários, assim, super agressivo, todo mundo desejando a minha morte em menos de 24 horas. E, assim, as pessoas falavam, assim, coisas horrorosas, as pessoas nem me conhecem, nunca me viram na vida, mas elas falavam coisas horrorosas, e assim, eu fiquei completamente assustada, sabe? Eu fiquei muito assustada mesmo. Eu acho que todo mundo, quando passa por isso a primeira vez, a primeira coisa que você tende é a ter um susto muito grande. Por quem são essas pessoas? Por que elas estão falando isso de mim? Por que elas se acham no direito de falar essas coisas comigo, sendo que elas nem me conhecem, né? E aí você assusta, você quer voltar atrás, e um monte de coisas ruins acontece. Essa primeira vez eu fiquei muito ruim, e aí eu não tinha nada que ter voltado lá, ter lido os comentários, e eu fui lá e li todos os comentários, e assim eu fiquei péssima. Ok, passou uns 3 anos, né? Nesses 3 anos eu passei várias vezes com a psicóloga, fiz bastante terapia. E agora, como eu venho falando pra vocês nos meus vídeos, eu venho trabalhando o autoconhecimento. Então, quem eu sou? O que é que eu penso? O que é que eu acho dessa situação? Quando você se conhece, você não fala as coisas pra agradar os outros. Você fala o que você acha, você fala o que você pensa. Se a outra pessoa que tá lá do outro lado, se ela não gostar, é problema dela. Ela que se resolva com ela. Isso não é problema seu. Ainda volto, então, depois de ter passado pela psicóloga, então, eu fiquei um tempo sem comentar nada de política, principalmente no Estadão e nas redes sociais, porque lá tem uns pitbulls assim. Mas aí agora, depois que eu sei quem eu sou, eu sei como eu penso, eu acredito no que eu penso. Então eu volto lá e sempre dou a minha opinião. E é claro que não deixa de acontecer lá de todo mundo cair matando em cima de mim pelas coisas que eu falo, mas aí a opinião deles é a opinião deles, a minha já publiquei lá e eu não vou apagar e nem voltar atrás, porque milhares de pessoas foram lá e não gostaram do que eu falei. Eles que se resolvam com o que eu falei e eles que se resolvam com a opinião deles. A minha eu já postei. E tá tudo bem. E eu não me sinto mais ruim, eu não me sinto péssima por causa disso. E a propósito, nem volto lá quando eu comento no Estadão, quando eu comento na Veja, eu nem volto lá pra ler. Deixo lá eles rosnando lá à vontade, sabe? Deixo eles rosnando lá o que eles quiserem rosnar. E eu nem volto lá, não dou nem cabimento para o que as pessoas falam de mim lá nessas redes sociais. A mesma coisa das minhas redes sociais. Eu sempre, quem me conhece de longos anos atrás, sabe que eu gosto muito de falar as coisas assim para agradar as pessoas. Eu não estou aqui, que nem diz o pastor Cláudio Duarte, eu não estou aqui para botar ninguém para baixo. Eu tô aqui para dar uma força para todo mundo. Então, eu sempre procuro deixar as minhas redes sociais coisas leves, coisas bonitinhas, coisas pra cima, pra botar as pessoas pra cima mesmo, sabe, gente? Eu sempre procuro postar coisas bonitas, leves, deixar as pessoas mais felizes. Nem sempre eu consigo, claro, nem sempre eu consigo, porque ninguém tá aqui pra ser fofo o tempo todo, pra ser bonita o tempo todo, né? Às vezes você precisa comentar sobre política, futebol e religião, e aí não tem como, você vai desagradar alguém, não tem como. Você sempre acaba desagradando alguém e tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Quando você se conhece, você sabe que o que você tá fazendo, você não tá fazendo pra agredir ninguém. No meu caso, você não tá falando isso pra denigrir ninguém, né? Pra agredir ninguém. Você tá falando o que você acha, o que você pensa. E você, numa rede social, você tá só externando o que você pensa. E não tem problema nenhum com isso. Se alguém não gostou, é problema dela. Ela que se resolva com ela, não tem nada a ver com você. O importante é você assumir o que você falou. Se é uma coisa que você arruma uma treta, que você arruma uma confusão com alguém, a outra pessoa não gostou, você não tem que, meu Deus, desculpa, não era bem isso que eu queria falar, sabe? Pelo amor de Deus, você entendeu errado. E você volta atrás na sua palavra. Primeiro, isso não é maturidade. Se você falou, tá falado. Não volte atrás. Isso faz parte de crescer e de amadurecer. Falou, tá falado, gente. O que você fala, o que você faz, fala muito de você. Fala muito quem você é. Se você faz uma coisa, depois você faz de outro jeito. Se você fala uma coisa, depois você volta atrás. Nem você sabe quem é você mesmo. Nem você sabe quem você é. E quem dirá as outras pessoas. E geralmente esse tipo de pessoa não passa confiança pra ninguém.
Geralmente esse tipo de pessoa, ela não tem uma base. Qualquer coisinha ela desmorona. E aí eu tava fazendo uma pesquisa, né, para falar com vocês. E aí? É uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. E aí, nessa fase agora que nós estamos caminhando para frente, evoluindo, amadurecendo, né? Você assume quem você é? Você assume o que você faz? Você assume o que você fala? Ou você, como na época de criança, você ainda volta para debaixo da saia da mamãe, se esconde, se treme inteiro de medo e não assume o que você faz, o que você fala? É muito importante, gente. É muito importante a gente ter esse tipo de tema, a gente tratar esses temas, ter esse tipo de diálogo. É muito importante, porque uma pessoa vai ajudando a outra. Porque eu me lembro, quando eu era criança, que eu fazia muitas tretas, né? Eu causava muito quando eu era criança. Eu me lembro, eu sempre corria para baixo da saia da minha mãe. Apesar de que a minha mãe, ela era assim muito severa. A minha mãe, ela não deixava passar nada, sabe? Sem punir. A minha mãe sempre punia as coisas erradas que eu e os meus irmãos fazia. Mas eu me lembro que ainda assim, tudo que eu fazia de errado lá fora no externo, eu sempre corria para debaixo da saia dela. Mesmo correndo o risco de tomar uma corça, mesmo correndo o risco de tomar um castigo bem severo, eu me lembro que eu sempre corria para baixo da saia dela. E eu fiz isso até enquanto eu pude, sabe? Ou seja, eu fiz isso a vida inteira. Sempre quando dava alguma treta, sempre quando dava algum BO na minha vida, até um dia desse aí, eu sempre corria para baixo da saia da minha mãe. E depois que a minha mãe parou de ser essa pessoa assim mais severa, mais punitiva, ela sempre entrava na defesa. A minha mãe saiu do lado de punir para o lado da defesa. E eu me lembro que sempre quando eu reclamava de alguma coisa, fazia alguma coisa que não dava certo, a minha mãe, ela sempre estava ali apoiando, seja lá o que fosse que eu fizesse. Ela sempre estava ali apoiando. Só que quando você sai para viver na vida, e eu falo isso para o meu sobrinho que é adolescente, para viver sua vida lá fora, ainda mais agora, nesses tempos, onde todo mundo se acha no direito de julgar, de te julgar, sem nem te conhecer, sem nem saber o que você está passando, você não vai encontrar esse pai, essa mãe ou essa pessoa que te protege lá fora. Você não vai. Você vai encontrar juízes, né, dispostos a te dar a sentença em 2 segundos. Então é muito importante que você se conheça e saiba por que você está fazendo determinadas coisas, ou saiba por que você faz as coisas que você faz. O que você faz, o que você fala muito de você. Então, não deixe de ser quem você é. Não mude seu jeito, não mude o seu caráter, não mude as suas atitudes para caber no mundinho de ninguém, para caber numa caixinha. A famosa caixinha que a sociedade gosta de colocar todo mundo lá e deixar. Porque dentro da caixinha todo mundo é igual. E eu falo sempre muito para o meu sobrinho: não mude quem você é, não volte atrás do que você disse. Você disse, tá dito. Assuma que você disse. Assuma o que você fez. Porque isso fala muito de você. Não mude. Se for alguma coisa errada que você fizer, peça desculpa. Mas não sinta culpa, principalmente. Não sinta culpa. Quando alguém vier te julgar, não receba aquilo para você. Essa pessoa, ela não sabe nem metade do que você passa na sua vida. Não aceite, não se culpe, não se maltrate pelo que as pessoas falam de você. Porque é isso que elas querem. Hoje nós vivemos num mundo tão competitivo, que as pessoas querem destruir umas às outras para ver quem pode mais, para ter aquele cargo lá em cima no poder. E até porque, como nós estamos vivendo excesso de pessoas no planeta, se a metade morrer, para os que ficam é melhor ainda. Sobrou só eu. O que sobrou ficou para mim. E aí eu voltei agora, né? Fiquei morando 5 anos fora. Quando eu estava morando lá fora, ninguém me conhecia. Então lá fora, é claro que as pessoas vão falar de mim, é claro que as pessoas falaram de mim porque elas não me conheciam, eu era uma pessoa totalmente nova, cada uma fez um julgamento segundo o que elas viam, o que elas achavam,
Cada uma fez um julgamento diferente de mim, então para você ver que você não deve levar em consideração o julgamento das pessoas, porque se é tipo assim, todo mundo pensa a mesma coisa, então não é as pessoas que estão erradas. Mas se cada uma pessoa pensa uma coisa diferente de você, é porque alguma coisa está errada e não é você, entendeu? Então lá fora todo mundo tinha um julgamento diferente a meu respeito. E elas tinham, porque elas não me conheciam, era uma pessoa nova, totalmente nova lá fora na Europa. E aí eu fiquei 5 anos lá fora, estudei bastante, aprendi bastante, aprendi muito, 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 muito com todas as pessoas que passaram pela minha vida e com tudo que eu vivi lá, eu aprendi bastante. E aí agora alguma coisa mudou, ou para não dizer muitas coisas mudaram em mim. Agora eu voltei para minha família e a gente tá convivendo bastante e provavelmente eles também estão notando essa diferença. Provavelmente, eles estão notando muito essa diferença. Umas pessoas ou outras já chegou e falou, você tá muito diferente. E eu falei, que bom, que bom que eu estou diferente, né, gente? Que bom que eu estou diferente. Prazer, deixe me apresentar novamente. Né? Tem até um scrap no Facebook que diz, se você me julga pela pessoa que eu era 1 ano atrás, por favor, permita-me apresentar novamente. Né? Porque eu já não sou a pessoa de 1 ano atrás. E isso é bom, gente, isso é bom, sabe? Porque a vida ela só caminha pra frente, não tem como você dar ré não, sabe? A vida só caminha pra frente. E se alguma coisa em você mudou, é porque você tá buscando mudanças na sua vida e essa mudança vai te levar em algum lugar. Com certeza, tenha toda certeza disso. Aí alguns familiares notou que assim que eu tô diferente e eu fiquei pensando assim, e aí? Vai sustentar a mudança ou você vai voltar atrás para tentar se encaixar na caixinha? Não, eu quero aquela Cristina de antigamente. Eu quero aquela Cristina dos almoços de família de antigamente, brincalhona, risona, sabe? Sempre falava as coisas fofinhas e bonitinhas para agradar todo mundo. Você vai sustentar a mudança ou você vai voltar para caber na caixinha? Essa é a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo de hoje, gente. Autoconhecimento, please. Autoconhecimento já. Vamos nos conhecer quem a gente é. Pra gente não se sentir dolorido, magoado, culpado, machucado pelo julgamento das pessoas. Autoconhecer, vamos fazer essa transformação juntos. Vamos procurar fazer o melhor para nós mesmos. Vamos nos tratar melhor. Chega da gente se machucar tanto. Quando eu era mais novinha, logo quando a internet começou a aparecer, sei lá, nem tanto tempo assim, uns 10 anos atrás, que eu assistia esse tipo de vídeo, não entrava. Eu assistia, mas parece que não era comigo, sabe? Sendo que eu já estava vivendo essas situações que eu falo aqui agora. Precisou eu correr atrás de procurar saber, de buscar saber, de me conhecer, de amadurecer, para essas coisas poderem fazer sentido na minha vida. E do fundo do meu coração eu quero muito que esses vídeos façam sentido na vida de muitas pessoas que também passam por isso todos os dias, sem elas demorarem tanto, gente. Esse é o meu sonho, assim, sabe? É o meu desejo. Que as pessoas comecem a entender isso, sabe? Buscar o melhor para elas mesmas. Mais uma vez, sem passar por cima de ninguém. Para que elas não se machuquem tanto, sabe? Parece aquela fábula da abelha que entra dentro de casa por uma frecha da janela e depois ela tenta sair pela mesma frecha da janela, ela bate várias vezes no vidro e ela não encontra a saída, sendo que tá um tiquinho assim pro lado, a frecha da janela tá um tiquinho assim pro lado, mas ela insiste em bater na janela. Então, é isso que a gente faz com a gente mesmo, sabe? Quando a gente não sabe quem a gente é, tudo o que as pessoas falam da gente, aquilo ali vai machucando. Vai machucando, aquilo ali vai machucando, aquilo ali vai ferindo a gente. Mas isso é o julgamento que as pessoas têm da gente. Isso não quer dizer que é a gente. As pessoas, mesmo que seja gente que mora com você debaixo do mesmo teto, elas não sabem nem a metade do que você passa na vida. Então as pessoas não têm esse direito, apesar de que elas se acham no direito, elas não têm esse direito de falar, de te julgar. Então, quando você falar ou fizer alguma coisa, sustenta.
não volta atrás. Sustenta, porque essa pessoa, ela é você. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram, deixa um like. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Chama os amigos para se inscreverem também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.